Nós ir adiante para o que nós temos a dizer nessa parte da aula, eu quero ressaltar uma informação escondida nesse exemplo, que é a seguinte: essa série, cadê a série? Essa aqui que a gente viu, ela converge somente para x igual a zero. Eu quero observar que zero é o centro dessa série. Como assim, professor? O que é o centro? Vamos lembrar que uma série nesse formato é chamado série de potências centrada em A. Então, uma série, quando está nesse formato, uma série de potências, esse A é chamado de centro da série. Centro da série. Vou botar aqui, ó. Ele é o centro da nossa série de potências. Centro da série de potências. Então, notem aí lá nessa parte aqui. Centro da série de potências. E como a gente já observou, se vir só a potência de x, que é esse caso, sem x menos alguma coisa, aqui ó, só x, a potência de x, então o centro é zero. Até porque você pode escrever assim, se vier só x elevado a n, você pode escrever como x menos zero elevado a n. Ou seja, o centro é zero. Então, essa série que a gente analisou, ela é uma série de centro zero. E a gente concluiu que ela converge somente para x igual a zero. A moral da história é que ela converge somente no centro. Essa série converge somente no centro. E essa série que a gente viu, ela converge em um intervalo centrado no mesmo centro da série. Então, tem dois pontos a observar. Existe além dessas duas possibilidades de uma série de potências convergir ou no seu centro ou em um intervalo, que é o caso aqui, ó, com o mesmo centro, existe ainda uma terceira possibilidade que a gente vai já explorar, que é a série que converge para todo x real. Então, essas três possibilidades, duas que a gente viu e a terceira que a gente está comentando agora, elas vão fazer parte de um resultado. Elas vão fazer parte de um teorema. Eu vou colocar aqui, teorema. E esse teorema vai dizer para nós que para qualquer série de potências com centro em um ponto A, a gente só tem três possibilidades de convergência. E vai ser colocado aqui as três possibilidades. Então vamos enunciar o teorema. Vou colocar aqui, ó, seja, aí eu coloco Cn x menos a elevado a n. Então você já sabe que isso é uma série de potências, mas eu vou escrever aqui, ó, uma série de potências. Por que é série de potências? Porque constitui aqui de uma variável em cada parcela. Isso aqui é o termo geral, constitui de potência de uma variável. Então, seja uma série de potências centrada em A. Isso aqui é a série centrada em A. Vou colocar aqui. Ou melhor, eu vou escrever de outra maneira, pode ser escrito também. De centro A. Isso aqui é o centro da série. Então, o que o nosso teorema vai dizer? Então, existem apenas, eu quero destacar esse apenas. Eu vou destacar apenas, deixar um pouquinho mais forte. Existem apenas
3 possibilidades. A respeito dessa série, mas vou colocar aqui 3 possibilidades. Vou escrever assim. Vamos colocar as 3 possibilidades. Primeira possibilidade. Em relação a essa série, só vai existir 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que a nossa série, e eu vou colocar aqui, Cn x menos a elevado a n, eu vou copiar porque a gente vai escrever ela várias vezes. A nossa série, primeira possibilidade, converge para todo x real. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, a nossa série, deixa eu colar aqui, a nossa série converge apenas para x igual ao centro, que é o A. Você não vai chamar de A, você vai chamar de centro, que ele representa o centro. Terceira e última possibilidade. A nossa série, verdade? Deixa o stand-by aqui. Terceira e última possibilidade. Existe um R positivo, tal que a nossa série converge para... Vou já explicar isso aqui. Ela converge para... Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui para vocês. Vou escrever assim. Módulo de x menos a menor que r e diverge para módulo de x menos a maior que r. É Rzão. Ajeitar, não é Rzinho não. É Rzinho. E eu vou explicar o que significa isso. Isso aqui tem uma explicação. Se você entender direitinho o módulo, você já sabe a explicação disso aqui. Pois bem, guys, o que esse teorema nos diz é o seguinte, que se eu tiver uma série de potências, existem apenas 3 possibilidades em relação a ela. Ou ela converge para todo x real, dos exemplos que a gente viu, a gente não viu um assim ainda, a gente não viu, tá? Mas tem, porque a gente não mostrou. Ou, outra possibilidade, ou ela converge para todo x real, ou ela converge apenas para o centro, que foi o caso do nosso último exemplo. Isso aqui, né, convergia só no centro, que era 0. Ou então a última possibilidade, que é o seguinte... existe um raio, por isso que foi chamado de R maiúsculo, esse R maiúsculo representa um raio. Existe um raio onde a nossa série converge dentro desse raio e diverge fora desse raio. Essa expressão matemática que vocês estão dizendo significa que x está dentro desse raio. Como assim e por quê? Acontece, guys, que se a gente pegar isso aqui, se a gente fazer aqui uma reta, passar a reta e pegar o A, esse A aqui que é tanto chamado de centro, e agora vai ter um motivo maior para ser chamado de centro, e você determinar um raio Rzão ao redor desse A, vai chegar aqui, raio Rzão vai chegar aqui. Eu pergunto de vocês, quem são os pontos que estão na vizinhança aqui do A? Ao redor do A, há um raio Rzão de A. Ora, esse ponto aqui é o A mais o tamanho aqui, que é Rzão. Esse ponto, como está antes, é A menos esse tamanho aqui, que é Rzão. Ou seja, isso aqui é o intervalo A menos Rzão e A mais Rzão. E, além disso, perceba o seguinte, qualquer ponto X que você pegar aqui, eu vou ampliar, que é para enxergar direito.
qualquer x que você pegar aqui, quando você medir a distância do x até o A, obviamente que essa distância não chega a dar R, porque o R é o maior, é daqui até aqui. Mesmo que você pegue do outro lado, na hora que você calcular, pegar em azul do outro lado, ok? Mesmo que pegue em outro lado, na hora que você calcular essa distância até o A, pega um x aqui, não chega a R porque o R é maior, é daqui até aqui. Ou seja, qualquer x nesse intervalo, eu vou ter distância dele até o A menor que o R. E se vocês lembrarem lá do cálculo 1, esse módulo aqui é uma representação matemática para a distância. Isso aqui, alguns vão ler módulo de x menos a. Mas, olhos treinados, leiam-se da seguinte maneira: distância do x até a. E isso quer dizer, essa estimativa nos diz que a distância do x até a é menor que o raio, menor que r, que é o raio. Ou seja, essa expressão matemática quer dizer que x está dentro desse intervalo aqui, ó. O intervalo que se escreve dessa maneira e é o intervalo que é centrado em A e é de raio R. Por isso que quando a gente fala que existe um R, esse R no fundo é um raio, então eu estou dizendo que existe um raio, tal que a nossa série converge para x dentro desse raio com centro A, dentro do intervalo com esse raio, centro A, e diverge para pontos que são maiores do que esse raio. Converge dentro, diverge fora. E aí tem uma coisa aí que está faltando nessa parte. O que o teorema nos diz é que nessa terceira parte, ou converge dentro do raio e converge dentro do intervalo com esse raio e converge na parte que é maior do que esse raio, que está no exterior do nosso intervalo. Mas essa parte não fala o que acontece com as bordas do nosso intervalo. As bordas verdes, vou colocar aqui verde, que são essas, são pontos onde a distância dela até o A é igual ao raio. A distância, já que aqui está isso aqui é o tamanho, é o raio, ou seja, a distância dessa borda até o A é o raio. Então essa distância nem é menor e nem é maior do que o raio. Ela é igual. E esse teorema não nos diz o que acontece com a borda. Ou seja, em caso de se cair, nesse caso, nós temos 3 casos. Caso de cair nesse caso, a gente precisa analisar a borda. E isso tem a ver com o teste da razão. Porque no teste da razão, aquele limite tem que ser menor do que 1 para convergir. E na hora que a gente faz as contas, para essa série de centro A, esse menor que 1 vai acabar caindo menor que R. E lá no teste da razão, devemos lembrar que é inconclusivo quando ele é 1. Nesse caso aqui, será inconclusivo quando ele é R. Ou seja, vamos pegar a essência do teorema, porque toda a teoria que a gente vai construir e a parte da aplicação também será em cima desse teorema. Esse teorema será a base para todo o nosso conteúdo. Porque ele nos diz que, dado uma série de potência, você só tem 3 possibilidades. Ou converge para todo x, ou converge só no centro, ou, além do centro, se estende a um certo raio. Agora, a gente vai interpretar de uma maneira um pouquinho diferente, que é o seguinte: se a gente olhar direito, o A ele tem atenção em todos os casos. Ele é centro em todos os casos. Ele é centro aqui, e é óbvio, porque a gente já sabe que é um intervalo. Ele é centro aqui também, porque a parte convergente é só no A. E ele é centro aqui também, porque se ele converge para todo x real, então a gente pode pegar o A e ele converge para todo lado direito e para todo lado esquerdo.
Ou seja, o A tem atenção nos três casos. Nesse primeiro caso, o lugar de convergência é toda reta. Acontece que toda reta, eu posso pegar simplesmente o A, eu posso olhar ela como um intervalo centrado em A e raio infinito. Um raio que nunca termina. Aqui, eu posso olhar como um intervalo centrado em A, mas não sai do A. Então, um raio zero. Um raio zero, raio nulo. Aqui é um raio positivo, como destaca. Então, em cada um dos casos, eu tenho um intervalo, a convergência é dentro de um intervalo com centro A. Então, ou seja, a convergência sempre é um intervalo de centro A. Esse intervalo é infinito para ambos os lados, o que dá a reta toda. Nesse caso, o raio do intervalo é infinito, aqui o raio é zero e o raio é esse Rzão. Guys, esse raio dentro de onde a nossa série converge é chamado de raio de convergência. Raio de convergência. E aí eu peço para vocês anotarem aí o que é um raio de convergência. Se ocorrer, então anotem aí, se ocorrer o caso I, se vocês vão escrever, dizemos que a série tem raio de convergência infinito, que é esse aqui, o caso. Porque então, convergiu em toda reta, eu digo que o raio de convergência é infinito. Se acontecer o caso 2i, ou seja, se convergir apenas no centro, nós dizemos que a série tem raio de convergência zero. E se acontecer o terceiro caso, que o raio é positivo, esse Rzão é chamado de raio de convergência. Então, raio de convergência, na moral da história, é toda uma extensão, todo um raio, além do A, até onde a série converge. Então, a partir de hoje, série de potências, tá? Às vezes eu vou chamar simplesmente de série, mas dessa aula em diante, nós iremos trabalhar somente com séries de potências. Então, a série de potências, ela tem algo especial em relação às séries gerais. As séries de potências, elas possuem esse famoso raio de convergência que vai me dizer até onde a minha série converge. Se o raio de convergência for zero, a minha série se converge simplesmente ali naquele ponto. Se meu raio de convergência for 5, por exemplo, a minha série de potências, converge do A converge com centro A até 5. Ou seja, A mais 5 vai para um lado e A menos 5 vai para o outro. 5 além do A. Se meu raio de convergência for infinito, então ela vai do A em diante para frente, do A em diante para trás. Eu tenho convergência em toda a reta. Ou seja, convergência, série de potências, tem essa questão especial do raio de convergência, conforme está aqui. Então, isso é parte dessa aula, que é esse teorema, e aí falta só uns exemplos para nós finalizarmos, que será na próxima parte. Ok? Thanks.